Indicando hoje para vocês esse livraço que é a Extinção, do autor austríaco Thomas Bernhard. Aqui eu já comentei antes sobre outro livro dele, que também eu acho muito bom. Esse aqui é bem mais denso, bem maior, mas ainda assim é aquele estilo do Bernhard que, para quem conhece, sabe que é muito único, muito gostoso de ler, apesar de ser muito denso e muito sardônico, que são características assim muito intrínsecas da escrita do Bernhard. Mas antes disso, deixa eu só apresentar o novo integrante aqui da casa, que é o Ludovico. Olha o Ludovico. Olha o tamanho dessa criatura. Vamos ver se ele vai deixar eu gravar o vídeo aqui tranquilamente. Mas bem, sobre o que fala Extinção. Fazendo uma sinopse muito breve, muito rápida, porque também esse livro aqui não é um livro assim que você vai ler por conta da trama, por conta de reviravoltas, por conta de ação. Esse livro vai falar sobre esse intelectual austríaco que se autoexila em Roma e ele está lá trabalhando de professor, está extremamente satisfeito com a rotina dele, extremamente satisfeito com as aulas que ele está dando, e ele recebe esse telegrama que para qualquer outra pessoa seria extremamente chocante e pesado, que está relatando que os pais dele e o irmão dele morreram num acidente de carro e agora ele se vê obrigado a parar sua rotina, a mudar sua vida para retornar para a Áustria e lidar com toda a burocracia do funeral, da herança, do testamento, esse tipo de coisa. E a graça do livro é o fluxo de consciência do Bernhard, tá? Não é exatamente a trama. Essa história não vai acontecer nada muito além disso. Dá para dizer que existe, não é uma reviravolta, mas existe a explicação do porquê que o narrador, que é o Franz Josef Mural, ele tem esse ódio, esse rancor em relação à família e em relação à cidade natal dele, que vai ficar muito claro pra gente. Não é um livro que vai esconder esses traumas, tá? Ele vai explicitar bem do porquê que ele não gosta de voltar lá, do porquê que ele se vê mais incomodado do que triste em relação à notícia que ele recebe. E o motivo para ler esse livro, então, é a estética do Bernhard, que é esse fluxo de consciência, esse narrador em primeira pessoa, que vai contar tudo pra gente num fôlego gigantesco. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte sobre o passado do narrador, a segunda parte ele já chegando lá na cidade, tendo que lidar com o funeral, tendo que lidar com o testamento, com a herança. E essas duas partes são basicamente um parágrafo gigantesco, sem quebra. E não é difícil de ler, não é difícil de acompanhar, não é um livro que você vai se perder facilmente, mas uma coisa, e é a segunda coisa muito interessante na estética do Bernhard, é como que esse fluxo de consciência se dá, porque ele é muito, como posso dizer, muito musical, é muito cheio de motivos, muito cheio de repetições. Existem essas ideias, essas sementes de ideias que são constantemente repetidas e conforme elas vão sendo repetidas, elas vão ganhando assim mais significado, vão sendo mais, como posso dizer, encorpadas, vão ganhando grandeza, vão ganhando complexidade. E às vezes você pode achar que isso é meio cansativo, que isso é meio estranho, que é muito idiosincrático, e é muito idiosincrático com certeza absoluta, mas é o que faz com que o estilo do Bernhard seja tão único e tão assim particular de ler. Eu particularmente gosto bastante, essas repetições eu acho que realmente dão um aspecto estético muito único, muito individual para o Bernhard, porque para quem já leu outros livros dele, outros livros de ficção, sabe que ele mantém, né? São esses fluxos de consciência com repetições, e aqui ele faz isso numa escala muito mais ambiciosa, muito maior. Ainda assim é um panorama que é restrito pela mente do narrador, então tudo vai se passar dentro dessa cabeça, como posso dizer, não vou dizer febril, mas uma cabeça que funciona muito rapidamente, muito velozmente. As ideias elas vão, ele tenta usar essas repetições, talvez para não se perder em divagações, talvez para que esses devaneios não tirem o foco dele. Talvez, porque ele tem esses desvios aqui, enquanto ele está contando a respeito das memórias dele, ele vai lembrar da rotina dele lá em Roma, do aluno dele, ele tem um afeto muito grande por esse aluno, então vai ter esses devaneios, essas pequenas divagações, porém não é um livro que vai fazer com que a gente se perca facilmente. Então é muito gostoso, na verdade, de ler, apesar de ser muito denso, muito cinzento, muito pessimista, e muito cínico. Ainda assim é uma leitura que eu considero como sendo assim muito prazerosa. E o que eu vou falar agora não é spoiler, normalmente isso seria spoiler em outras obras que eu já comentei aqui, eu tentei evitar de falar isso, porque eu acho que adiciona um certo sabor, uma certa cor
Mas aqui eu acho que não impacta tanto, porque esse livro ele é circular. No final, quando acaba a narrativa, a gente descobre que Extinção é o livro sendo escrito pelo Mural, e tem assim mais de um motivo para ele escrever isso. Eu acho que o maior é que é uma forma dele lidar com essa perda, lidar com esse trauma, lidar com esse rancor, e a gente vê que ele tenta intelectualizar esse evento tão traumático de um jeito que ele potencialize o ódio que ele tem pela família. Isso faz sentido quando você lê, é claro, mas ele tenta disfarçar o choque que ele recebe. Ele tenta disfarçar o afeto que ele ainda tem por esses familiares, e ele faz isso tentando incentivar essa curiosidade mórbida em relação ao acidente, tentando potencializar esses eventos que são tão intelectualmente e emocionalmente catastróficos que ele observa em Wolfseg durante a sua infância. Então, é um livro com várias camadas de complexidade e que elas vão assim permeando o texto de um jeito que eu acho que é muito fluido, que não é jogado e que faz com que a estrutura narrativa funcione maravilhosamente. Quando você termina de ler o livro, você não tem dúvidas a respeito de como que funciona a psicologia do Mural, e é isso que eu acho tão interessante nas obras do Bernhard, que ele cria esses personagens que são todos assim tão sardônicos, eles são tão ranzinzas, mas eles também são tão únicos, por motivos tão diferentes, eles são assim, que é sempre muito gostoso da gente ler um livro do Bernhard e se deparar com um novo personagem que utiliza dessas cores para criar personalidades distintas e diferentes. E aqui em Extinção ele faz isso assim de um jeito muito curioso. E é difícil comparar o Bernhard com outros autores. Eu acho que de fato o fluxo de consciência dele é muito particular. Em termos de temas, se você leu já outros escritores austríacos, inclusive alguns que eu já comentei aqui, tipo a Jelinek, tipo a Bachmann, que tem assim, tenta se desvencilhar daquele período tão catastrófico da Áustria, mas elas fazem isso de um jeito muito diferente, mas de certa forma são as mesmas palhetas de cor, se é que isso faz sentido. Aqui o Bernhard faz do jeito dele e ele faz muito bem. É uma indicação muito fácil, se vocês encontrarem em Extinção, eu recomendo para vocês. É uma leitura densa, é uma leitura pesada, é uma leitura que de fato é esteticamente feita para ser meio arenosa e para ter esse atrito, mas eu acho que flui muito bem. Então, a dica de hoje, Extinção, Bernhard, um baita de um escritor e um baita de um livro. Fala tchau, Ludovico. Tchauzinho. Aí. Até a próxima, pessoal.